alegria. Realmente, gente do Brasil inteiro espalhado por aí. Eu tô aqui em Curitiba. Curitiba tá sempre esse friozinho agradável, né? Vocês estão me vendo aqui de blusa e tudo. Mas, como disse, muito feliz, uma honra estar aqui, Lídia, com a galera toda aí dos Plurilovers, TJ Cult. Tiveram em peso aqui no Congresso também no passado. Fiquei super feliz. Vi fotos de vocês espalhados assim, em grupos grandes. E eu sei que vocês foram conhecendo gente no caminho também, fazendo amigo. Eu digo que o Congresso, ele, no fundo, o Congresso ele é uma desculpa para a gente se encontrar. Porque os palestrantes são, né, lógico, grandes nomes, com conteúdo super interessante, mas a parte mais bacana do Congresso está acontecendo ali na plateia mesmo. O pessoal que vai se conhecendo, as histórias que vão surgindo. Então, eu fico muito feliz de estar próximo de vocês aí. E para a gente iniciar agora, vamos fazer 5 minutinhos. Não, 5 minutos é muito tempo. Vamos fazer uns minutinhos de centramento, só para a gente, todo mundo, chegar aqui, ficar junto. Então, você pode se sentar confortavelmente aonde você estiver. Não precisa nem, né, tirar a cadeira das costas da sua... Tirar as costas da sua poltrona. Você pode só ficar o mais reto possível que você conseguir, alinhando um pouquinho a sua coluna, descruzar as pernas, relaxar a mão tranquilamente sobre as coxas. E aí eu vou te convidar um pouquinho para você fechar seus olhos. E se você se sentir confortável, senão você pode manter os olhos abertos. Acha um ponto, né, mira um pontinho na sua frente, desde que não seja a tela do computador, que vai te distrair um pouco. E aí você vai começar trazendo a sua atenção para a sua respiração. E a gente vai fazer juntos 3 respirações um pouco mais longas, inspirando pelo nariz e soltando pelo nariz. Vamos lá, inspira. Solta. Respiração diafragmática, tá, pessoal? Com o abdômen, a barriga que enche de ar. Vamos lá, de novo, inspira. E solta. Mais uma vez, inspira. E solta. Mesmo a gente estando à distância, essa respiração juntos, ela vai nos colocando num lugar mais uniforme, num lugar mais presente, num lugar mais conectado. E eu quero que você, nesse momento, traga atenção nos seus pés, que sinta a sola dos seus pés tocando o chão. Perceba um pouco dessa energia, né, do grounding, do chão, da terra. Mesmo que você esteja num apartamento a muitos andares de altura, seu pé ainda está no chão, basta que você se conecte com essa energia para que você possa absorvê-la. E com isso você vai relaxando o seu pé, você vai relaxando a sua canela, sua perna, seu joelho, as suas coxas. À medida que eu vou passando pelas partes do corpo, vai sentindo, trazendo a sua atenção para essa parte do corpo. Se você sentir alguma tensão, você pode tentar desfazê-la mentalmente. Pode até levar a mão ali, fazer uma pequena massagem. Suas costas, a lombar, a coluna, os ombros, o pescoço, braço, antebraço, mão, os dedos, seu rosto. Percebe se você consegue relaxar os seus olhos, toda essa musculatura da sua face. Mas de olho fechado, perceba se o teu globo ocular dentro está relaxado. Nariz, lábio, boca, língua. Relaxa o seu queixo. Suas orelhas, seu couro cabeludo. Trazendo a sua atenção para a sua respiração mais um pouquinho. Lembra de manter a respiração diafragmática.
Percebe se você consegue sentir o seu batimento cardíaco em alguma parte do corpo. Você pode ir conectando a sua respiração com o batimento cardíaco. E aí, suavemente, lentamente, um pouquinho dos seus olhos. Pode mexer o corpo um pouquinho, retornando aqui para o momento presente. Muito bem. Terça-feira. Terça? Hoje não, hoje é quarta. Quarta-feira, 7h50. Se a gente ficar muito tempo de olho fechado, tem uns que já não voltam mais. Então a gente precisa tomar cuidado aqui para não ir muito longe na nossa meditação. Gente, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. De novo, pessoal, as perguntas estão abertas aí o tempo todo. Fiquem à vontade. E eu vou compartilhar um pouco, vou trazer algumas falas, vou parar um pouco para interação. Lidinha, quando você sentir vontade de entrar, você pula aqui no meio, tá? Que eu sei que você é super conhecedora do tema também, então vamos fazer bem informal. Tem uma foto do congresso do ano passado, o 4º Congresso Internacional de Felicidade. Aconteceu aqui em Curitiba, como ele acontece sempre anualmente, ali no Expo Barigui. Ano passado a gente recebeu 2.600 pessoas de todos os estados aqui do Brasil, mais de 350 cidades, num evento que foi super bonito e se repete anualmente. Então, basicamente, hoje, boa parte da minha ocupação profissional é cuidar do congresso. A gente, né, as pessoas às vezes me perguntam, mas o que é um congresso de felicidade? Como assim, né? A gente traz, basicamente, palestrantes do Brasil e do mundo para abordar, trazerem os seus pontos de vista sobre a felicidade a partir, basicamente, de 4 aspectos. Então, ciência, arte, espiritualidade e filosofia. E aí, muitas vezes, isso aconteceu no passado, inclusive, a gente tem palestrantes com pontos de vista antagônicos em relação à felicidade, e tá tudo bem. A ideia é que a gente possa, no público, causar uma reflexão. O que faz sentido para mim, o que se aplica para mim, o que é que eu posso colocar em prática para, de fato, colher os benefícios da ciência da felicidade, porque, como teoria, é uma teoria super bacana, né? Todo mundo tem interesse e gosta de saber um pouco mais sobre felicidade, mas se a gente não colocar em prática, a gente não vai colher benefício nenhum. Então é como se a gente lesse vários livros sobre alimentação saudável. Se você não mudar a sua alimentação, não colocar em prática aquilo que você está lendo, de fato não vai colher os benefícios. Então a ideia da ciência da felicidade é mais ou menos essa. Eu sei que a Lidinha já explorou bastante coisa de prática com vocês. Eu vou fazer um pouco disso hoje aqui também. Eu trago aqui sempre alguns números do Congresso, desde 2016. A gente recebeu aí mais de 7.500 pessoas. E eu trago esse número para mostrar que, na verdade, o interesse pelo tema vem crescendo muito. E as pessoas até me perguntam, às vezes, por que de repente felicidade virou moda. Então, se fala de felicidade, tem revista, tem filme, tem livro, tem coach, tem até um congresso de felicidade por aí. Eu quero abordar um pouquinho dessa temática com vocês. E já trazendo essa imagem, que para mim é uma imagem bastante significativa, porque quando as pessoas... eu nem gosto desse termo, mas dando aula em pós-graduação, psicologia positiva, nos cursos da ciência da felicidade, as pessoas me chamam de professor da felicidade. Eu falo que esse é um termo horrível, porque o que a ciência diz é que a felicidade pode ser aprendida, mas ela não fala que a felicidade pode ser ensinada. Então, muito do meu trabalho, né, à frente dos grupos, eu sei que a Lidinha vai concordar comigo, é de alguma forma facilitar o caminho. Então, o que eu posso fazer aqui para vocês é trazer os insights da ciência da felicidade, que é um campo multidisciplinar. Hoje, a psicologia positiva é um ponto importante, a ciência das emoções, a neurociência, que são 3 áreas que eu gosto bastante, a própria filosofia, a antropologia e vários outros ramos do saber vêm se apropriando também desses conhecimentos e retroalimentando essa ciência. Por exemplo, a psicologia positiva vem frisando que os relacionamentos são muito importantes para o nosso bem-estar. E aí a arquitetura
se fez a seguinte pergunta: pô, se os relacionamentos são importantes, como é que nós, como arquitetos, podemos projetar ambientes, casas, apartamentos, áreas comuns, bairros e até cidades que favoreçam a criação desses relacionamentos mais saudáveis? Isso é um campo tão interessante dentro da arquitetura que hoje tem um selo internacional de wellness, né, que é uma palavra para bem-estar. E olha que bacana, para ter esse selo, o prédio, por exemplo, precisa ter uma certificação de qualidade de água. Se a água não tiver uma qualidade boa o suficiente, não ganha o selo de wellness. Se em todos os apartamentos não tiver uma boa incidência solar, não ganha o selo wellness. Se o prédio não tiver uma área verde suficiente, e aí a gente começa a largar um pouco da nossa percepção do que é felicidade. Puxa, qualidade de água, é verdade, isso tem tudo a ver com o nosso bem-estar. Incidência de luz solar, agora que a gente está nessa pandemia, enfim, muito sem poder sair de casa. Eu digo, a gente está conhecendo um pouco melhor, né, os nossos lares. Saía de manhã cedo e chegava à tarde. Aqui em casa estava sempre meio frio. Então, saía de manhã cedo, eu achava que era o frio da manhã, chegava à noite, eu achava que era o frio da noite, mas o fato é que o meu apartamento pega muito pouco sol aqui. Então, ele realmente passa um dia meio frio. E aí eu estou percebendo isso agora, nessa pandemia. Então, acho que é uma forma bastante interessante da gente conhecer um pouco mais, enfim, sobre os nossos ambientes, inclusive. E aí, todas as descobertas do campo da arquitetura vão retroalimentando o próprio campo da ciência da felicidade, o que é super bacana. Mas o que eu trago essa imagem para ilustrar é que eu não sou essa bolinha amarela aí no meio de várias bolinhas infelizes, como a gente vai ver, que são alguns dados bastante alarmantes que a gente vive no momento atual. Na verdade, inclusive, todos os meus testes de felicidade deram uma felicidade bem mediana, né? Bem na média mesmo. O que talvez seja um dos motivos, inclusive, pelos quais eu me interessei tanto por essa temática. Eu quero dizer para vocês também que, infelizmente, eu não vou trazer uma pílula mágica aqui para que todo mundo saia hoje mais feliz, nem vou trazer a grande e incrível e oculta fórmula da felicidade. E acho, inclusive, que se alguém disser para vocês que tem a fórmula, vocês podem desconfiar bastante. Acho que a felicidade é um caminho de autoconhecimento, é uma construção diária. E o que eu posso fazer nesse momento é trazer um pouco dos estudos científicos sobre o tema, que, lógico, que nos auxiliam, nos trazem maiores possibilidades de navegar, inclusive, por esse cenário incerto que a gente vive. Essa é uma frase do professor Richard Davidson, pesquisador na Universidade de Wisconsin. Ele é um neurocientista, participa ativamente de um documentário chamado Happy, um documentário super bacana, recomendo. Ele estava no Netflix um tempo, depois ele não estava mais, então talvez seja um pouco mais complicado de achar, mas é um documentário super bacana, tem a participação dele, ele fez alguns trabalhos também com o Dalai Lama, com o Mathieu Ricard, muito interessantes. E um dos motivos pelos quais a felicidade de repente virou moda é a chegada da ciência nesse campo do bem-estar subjetivo. Então, a ciência começou a afirmar que a felicidade é uma habilidade, que ela pode ser praticada, que ela pode ser cultivada, que ela pode ser aprendida. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar de algo nesse sentido. E vale sempre essa reflexão. E às vezes a gente começa a ouvir muitas vezes uma mesma história e dizer que tem uma comprovação científica, que a gente desliga o nosso senso crítico. Será que a felicidade pode mesmo ser aprendida? Será que ela pode ser praticada? Será que ela pode ser cultivada? Mantenho essa pergunta acesa e a gente vai aqui ao longo da nossa noite conversar um pouquinho sobre ela, mas a resposta da ciência é que sim, e é uma resposta bastante recente. A resposta da filosofia há milhares de anos também é sim, a resposta da espiritualidade também é sim, e eu gosto muito de perceber que a ciência e a espiritualidade estão falando uma linguagem muito próxima, estão convergindo, e aí a gente começa a ter insights muito interessantes também nesse sentido. Mas então, se nós vamos ver a felicidade como uma habilidade que pode ser praticada, que pode ser cultivada, que pode ser aprendida, é importante que a gente tenha em mente o que diz a pesquisadora Sonia Lyubomirsky, que qualquer habilidade na vida, seja aprender um instrumento musical ou educar uma criança, aprender um novo ofício, aprender uma nova língua, tudo isso requer bastante esforço, requer bastante tempo.
E, de fato, né, as mudanças duradouras, elas pedem esse comprometimento todos os dias da nossa vida. Então, se nós vamos pensar na felicidade como uma habilidade, a gente precisa realmente trazer ela para o centro da nossa vida. A gente precisa realmente manter esse foco, colocar energia nisso e construir diariamente o nosso próprio bem-estar. Por que é tão importante que a gente fale de felicidade atualmente? Então, esse é um dado de 2014 da OMS, Organização Mundial de Saúde, que dizia que em 2020 a depressão seria o maior problema de saúde pública do mundo. Nós chegamos em 2020, a depressão hoje é considerada uma pandemia global, e até o ano passado, quando eu falava sobre esse dado, eu tinha que explicar um pouco do que é a pandemia. Hoje todo mundo sabe que é uma pandemia, então fica muito mais fácil da gente perceber a gravidade que é o problema que a gente vive atualmente globalmente. Lógico que o Covid chegou e roubou a cena, mas a depressão hoje é visto como uma crise de saúde pública global. Esse é um dado da ISMA, International Management Stress Association, que mensura o estresse dentro dos países e chegou à conclusão que 9 em cada 10 brasileiros no mercado de trabalho apresentam sintomas de ansiedade. E aí eu gosto de brincar sempre que deve ter uma 10ª pessoa aqui que não entendeu bem a pergunta. Quem é esse cara que está no mercado de trabalho e não se sente ansioso? A gente precisa estudar esse cara, precisa achar ele. Brincadeiras à parte, mas é claro que a gente está falando de um grau de normalidade. Então, ao longo do dia, o nosso humor, o nosso estado de espírito, ele vai oscilar entre um pouco de raiva, felicidade, tristeza, ansiedade, estresse. E a gente está falando de um grau de normalidade. Aquela velha história do violão. Se o violão estiver muito solto, a corda, né, estiver muito solta, ele não faz som. Se ela estiver muito apertada, a hora que você tocar, a corda vai estourar. Então, existe um estado de estresse nessa corda do violão que é o ideal para que ele faça um bom som. Assim com nós seres humanos, dessa mesma forma. Existe um grau de estresse e até de ansiedade dentro dessa normalidade que nos tiram da cama, que nos movem, que nos fazem colocar novos projetos em prática, que nos fazem buscar sermos pessoas melhores, que nos fazem buscar nossos potenciais, o melhor dos nossos relacionamentos. Então, cuidando para não cair nos estados patológicos, um pouco de estresse é inclusive bem-vindo aí na nossa vida. Eu não vou mais trazer dados que possam nos chatear nesse momento, mas eu acho que é importante que a gente coloque a situação que a gente está vivendo. E aí, por outro lado, a ciência hoje já sabe bastante coisa sobre a felicidade e sobre as pessoas mais felizes. Então, esse slide aqui traz o que é conhecido como uma meta-análise. Uma meta-análise é uma análise de muitas análises. Então, o Edward Diener, da Universidade de Illinois, um dos primeiros pesquisadores dentro da psicologia na linha da felicidade, ele que em 1984 cunhou o termo bem-estar subjetivo como um dos sinônimos para felicidade. E esse é um marco importante dentro da ciência, porque felicidade é algo muito abstrato. Como ciência que já naturalmente deixa de fora as questões emocionais, o subjetivo, estudar felicidade era visto como um grande tabu. Como assim? Vamos estudar felicidade? Por quê? Porque se eu perguntar para cada um de vocês aqui, e eu vou fazer essa pergunta, se preparem, o que é felicidade? A gente vai ter centenas de respostas diferentes. Nenhuma resposta vai estar errada, porque é subjetivo mesmo no fundo. E a gente usa esse termo para o café com pão de queijo quentinho que a gente comeu à tarde, para a grande promoção no trabalho, para uma grande realização pessoal, para o nascimento de um filho. Para tudo isso a gente usa esse mesmo termo. E ele vai ficando ainda mais abstrato. Quando a ciência fala em bem-estar subjetivo, a gente está falando de uma emoção interna. O que vale é o que você está sentindo e não o que eu estou vendo. Então, muitas vezes você não está sorridente, você não está eufórico, mas você está se sentindo em paz, sereno e tranquilo. Muitas vezes você está passando por dificuldades, mas você consegue encontrar um estado emocional tranquilo e até de aprendizado frente ao que você está passando. E por maior que seja a dificuldade, você pode dizer que você talvez esteja se sentindo feliz naquele momento. Então, a ciência começa a achatar um pouquinho as
fronteiras. O papel da ciência é meio que esse mesmo, né? Às vezes ir meio que colocando nas caixinhas para o nosso mental poder perceber de forma melhor. A gente vai abordar outras possibilidades de conceituação de felicidade também. E aí, muitos estudos sobre o tema, o Edward Diener vai lá, começa a ver qual é a convergência entre todos esses estudos para poder afirmar alguns benefícios da felicidade. Então, hoje a gente sabe que as pessoas mais felizes, elas são mais sociáveis, são mais cooperativas, são mais generosas, altruístas, são mais são mais criativas, então a sua produtividade é mais alta, são mais resilientes. Tem uma série de comportamentos que estão associados à felicidade e bem-estar que nos ajudam a obter sucesso pessoal e profissional. Um cuidado muito importante que a gente precisa tomar aqui, que não é porque uma pessoa feliz produz mais que a gente está falando de felicidade nas organizações. Então a gente volta para a lógica fordista, né? Vamos todo mundo apertar parafuso, só que agora sorridente. A felicidade é muito mais do que isso. A felicidade talvez seja o que exista de mais elevado, de mais divino no ser humano. Aristóteles dizia que felicidade é a virtude das virtudes. E para ele, a vida virtuosa era o que existia de mais importante. Então é muito profundo no âmbito realmente humano e até espiritual que a gente fala de felicidade. E aí produzir mais e melhor um efeito colateral. Um efeito colateral até bem-vindo, talvez, mas não mais do que isso. Inclusive, quando eu vou nas empresas para falar sobre felicidade no meio organizacional, eu falo, você tem que estar preparado. Porque quando a gente começa a mexer nesse campo, a pessoa pode se deparar com uma infelicidade com o seu trabalho. E aí, como a gente falou sobre isso e a pessoa vai começar a despertar sobre o tema, ela vai ter uma decisão importante para tomar na vida dela. E você, como empresário, talvez possa não gostar exatamente do que está acontecendo. E eu gosto de deixar isso bem claro, porque eu não vou entrar numa empresa para falar de felicidade para produzir mais. Pode ser que aconteça. E normalmente acontece, mas não é para isso que a gente está falando sobre. E eu acho muito importante, muito interessante que as pessoas tenham essa reflexão, inclusive, e muitas vezes tenham que fazer uma mudança mais drástica até de trabalho para buscar realização, para buscar os seus sonhos, para buscar flow, para buscar felicidade, mas muitas vezes existe também a percepção de que esse trabalho é bom o suficiente no momento e com o que ele me traz, seja de receita, seja de tempo, seja de possibilidade, eu posso em outras áreas da minha vida buscar o meu propósito. Falar de propósito, de felicidade, a gente está sempre falando, sempre pisando num solo quase de areia movediça. Tem que tomar muito cuidado até com as palavras que a gente utiliza. Falar de propósito é muito difícil, porque hoje a gente está cercado na mídia dessas manchetes, né? O grande empresário da mega multinacional que largou tudo e foi viver uma vida simples na praia e agora ele é mais feliz. E aí as pessoas acham que elas precisam largar tudo. Elas acham que elas precisam ir para a praia. E elas chegam na praia e falam assim, gente, eu nem gosto de praia, não gosto de areia, melequento isso aqui. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado porque essas manchetes, elas simplificam uma jornada que não pode ser simplificada. O Cortella fala sobre a diferença de emprego e trabalho. Trabalho é aquilo que você ama fazer, emprego é aquilo que te remuneram para fazer. Muitas pessoas têm a sorte de encontrar um trabalho que se acopla num emprego. E aí você faz o que você ama e você é remunerado por aquilo. Mas isso depende do nosso cenário atual, da cultura, um cenário que privilegia, né? Nossa sociedade privilegia as aptidões técnico-racionais cognitivas. Para um artista ganhar dinheiro, ele tem que ser um mega artista, e aí também ele entra numa indústria de entretenimento em que ele não pode mais expressar quem ele é, porque ele tem que corresponder ao que comercialmente é esperado dele. E aí a gente vê as pessoas largando tudo e indo buscar, às vezes, possibilidades irreais. Não estou dizendo para você não acreditar no seu sonho, acredite no seu sonho. Seu sonho tem algo para você, não tenho dúvida disso. Mas que a vida não é cor-de-rosa nesse sentido, de que eu vou simplesmente encontrar o meu propósito no estalar de dedos e aí tudo vai se abrir, tudo vai florescer, tudo vai ser fácil. A Lídia pode falar sobre isso, são muitos desafios quando a gente caminha no nosso propósito, quando a gente está realizando aquilo que a gente acredita. É muito recompensador, mas não é fácil.
E muitas vezes é a segurança de um emprego, né? Aquilo que me remuneram para fazer, que me possibilita chegar ao meu trabalho num outro formato. Então, com o pé no chão mesmo. Olhando bem para tudo isso de maneira bem consciente, que eu acho que é o mais importante. Pessoas mais felizes também têm mais amigos e renda maior. E aqui eu digo que é o dilema da Tostines. Lembram da Tostines, não? É fresquinha porque vende mais ou vende mais porque é fresquinha? Essas pessoas são mais felizes porque têm mais amigos e renda maior ou têm mais amigos e renda maior porque são mais felizes? A ciência hoje vem comprovando que são as pessoas mais felizes que obtêm mais sucesso em todas as áreas da sua vida. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. As pessoas também têm mais anticorpos. E aí, gente, tem algo que a gente esteja precisando mais nesse momento do que anticorpo? Cuidar da nossa saúde física tem tudo a ver com felicidade. Quando você investe na sua felicidade, você está investindo também na sua saúde física. Mas não é só isso, né? Menos risco de doenças mais graves, pulmonares, vasculares, diabetes, hipertensão. Então, conclui-se também que pessoas mais felizes vivem mais. Vivem mais, vivem melhor, vivem com mais saúde. Então, é isso que eu quero dizer, né? Uma série de comportamentos, uma série de benefícios que recompensam essa nossa possibilidade de trazer a felicidade para o centro do nosso discurso e da nossa vida. Esse slide é para representar um pouquinho, e eu não vou entrar muito nisso, mas de como é que a felicidade hoje é vista no mundo. Então, a gente tem os avanços científicos por um lado, a gente tem todos esses dados alarmantes que eu trouxe, a ciência hoje conhece os benefícios da felicidade, é por isso que ela é tão falada, e aí a felicidade começa a ganhar uma popularidade global. Então, hoje tem cadeiras nas principais universidades do mundo dessa ciência, da psicologia positiva, a ciência das emoções, Harvard, né, com o curso, né, o professor da aula mais concorrida de Harvard, o professor Tal Ben-Shahar, vou citar ele daqui a pouco, depois em Yale, aqui no Brasil, chegou com a UNB, depois Santa Maria, Austrália, Europa, Nova Zelândia, e aí a ONU, em 2012, lança o Relatório Global de Felicidade, uma tentativa de mensurar a felicidade dentro dos países. E aí sai um ranking global, né, dos países mais felizes e dos países menos felizes. No dia 20 de março, que é o Dia Mundial da Felicidade, um dia também da ONU, que busca trazer atenção sobre esse tema. Para que serve o dia comemorativo? Para trazer atenção das pessoas sobre aquele tema, porque aquele é um tema importante. Hoje, na ONU, é parte da ODS número 3, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, fala lá especificamente sobre bem-estar. Esse instrumento da ONU mensura uma série de coisas dentro dos países. O PIB, né, o crescimento econômico é um deles, mas tem uma série de perguntas também. Por exemplo, olha que bacana isso. O quão seguro você se sente ao andar nas ruas da sua cidade à noite? Eu acho incrível a gente perceber como isso tem a ver com bem-estar e felicidade. O quão seguro você se sente para empreender no ambiente econômico do seu país? Qual o seu grau de confiança no poder público? E aí, obviamente, o Brasil vem perdendo, né, posições ano após ano. E olha que interessante como isso está conectado, de fato, com o nosso bem-estar, né? Como a corrupção, mesmo que distante, nos afeta o nosso humor, afeta a nossa confiança no país, no governo, no próximo. Com esses dados, Dubai criou o Conselho Global de Felicidade e reuniu lá os principais pesquisadores do tema e iniciativas do poder público. Por quê? Porque os países antenados nessas pesquisas começaram a levar a psicologia positiva para dentro das políticas públicas. E aí a Austrália começa a liderar o que a gente chama de educação positiva, Nova Zelândia, Islândia e Escócia à frente da economia do bem-estar. Curiosamente, coincidência ou não, 3 países comandados por 3 primeiras ministras, 3 mulheres. Coincidência ou não, 3 países que estão super bem frente à pandemia, o combate do coronavírus, todos eles com nível de alerta 1. As mulheres aí representando muito bem os seus países, inovadoras. Na Nova Zelândia, a primeira-ministra tem 36 anos de idade. Uma coisa incrível, assombrosa.
Dubai criou, então, o Ministério da Felicidade. Tem uma ministra lá, que é responsável pelo bem-estar subjetivo da população. O Reino Unido criou o Ministério da Solidão, preocupado com o índice de depressão e até suicídio na terceira idade. Então, a felicidade começou a se espalhar ampla e irrestritamente, globalmente, dentro da academia, dentro das políticas públicas, dentro dos países, das mais diversas e diferentes áreas. Quis trazer esse panorama para vocês e eu acho que a gente pode fazer uma pequena pausa aqui nesse momento. Eu quero ver como é que está o chat. Quero perguntar para a Paty se temos dúvidas, se temos perguntas. A Tô brincando. Ana Carolina falou que a Universidade Franciscana ela fez uma cadeira aberta para qualquer curso de felicidade. Ela faz fisioterapia e ela teve lá disponível na Universidade Franciscana para todos os cursos. Ela é da fisioterapia e ela fez esse curso lá. E aí eu tô falando para ela que ela tá na vanguarda da faculdade dela, junto com Harvard, Yale, as tops, né? Com certeza. Ana, era uma optativa ou você escolheu fazer ou todos os alunos faziam parte da grade? Depois você responde para nós. Optativa, ela falou. Uma optativa. A maioria dos cursos, a maioria das faculdades tem hoje essa possibilidade aberta. Aqui na Universidade Positiva, aqui em Curitiba, eu montei um curso de ciência da felicidade para os coordenadores de cursos, para eles poderem se apropriar um pouco da temática e abrirem as suas optativas nas suas áreas. E aí foi super legal, porque a gente teve uma medicina e felicidade, direito e felicidade, engenharia e felicidade, que aí é o tema também acoplado a um pouco dos conhecimentos específicos de cada curso. E eu dei recentemente uma palestra na Uninorte, lá no Acre, e eles estavam lançando um programa que me parece único no Brasil, onde felicidade, propósito, significado e bem-estar seriam matérias parte da grade curricular obrigatória de todos os cursos. Então, todos os alunos teriam que fazer essas disciplinas para se formar. Como as católicas, né? Eu estudei na PUC aqui em Curitiba e lá tem religião, por exemplo, tem filosofia para todos os cursos, absolutamente. Então, achei uma iniciativa, até agora, a única que eu conheci e achei bastante interessante. Paty, que mais? E aí o pessoal tá pedindo para a Lídia ser a próxima ministra da Felicidade aqui no Brasil. Uhul, apoiado! E os comentários mais, eles estão um pouco comentando sobre os slides mesmo que você está apresentando, né? Sobre essa questão do Ministério da Solidão no Reino Unido, né? Que está chamando a atenção. É mais isso mesmo. Acho que o pessoal está absorvendo as informações. Que bom. Fiquem à vontade aí, pessoal. Vamos batendo papo, vamos interagindo. Estou vendo aí a Yasmin dizendo que está fazendo o curso de Science of Wellbeing de Yale. Realmente com a Laure Santos. Tive a grande honra de conhecer a Laure num evento em que eu fui apresentar o Congresso Internacional de Felicidade, um evento lá no Texas de Educação Positiva. Ela estava palestrando lá também, super simpática, super querida. Recomendo fortemente esse curso, ele está aberto, gratuito, lá no Coursera. E aí vocês podem assistir esse curso fantástico com a Laure Santos. Muito bem, 8h15, estamos bem no horário. Eu vou seguir, então, compartilhando um pouquinho mais da minha tela. E aí a gente vai entrar aqui nesse ponto. Afinal, o que é a felicidade? E aí a gente poderia... vocês estão vendo minha tela? Então, né? A gente poderia passar um tempo aqui fazendo... discorrendo um pouquinho historicamente sobre o tema, mas eu vou fazer de outra forma. Então, a gente falou de Aristóteles, por exemplo, né? Para ele, a felicidade é a virtude das virtudes. Todo o fim da existência humana deveria estar voltado à felicidade. William James, um dos pais da psicologia moderna, psicologia tem mais ou menos aí os seus 150, 160 anos de história, ele fundou o primeiro curso de psicologia na modernidade lá em Harvard, inclusive. Harvard é famosa por um motivo especial, né, gente? As coisas realmente acontecem lá naquele lugar, não sei bem o que acontece, mas o primeiro curso de psicologia moderna é lá em Harvard. Ele falava muito já sobre a questão
da felicidade. David Hume, um dos filósofos do século XVII, foi ele que começou ele começou não, né? Mas ele resgatou essa vertente filosófica da dúvida. Então, se eu lanço a pergunta aqui para vocês, o que é que vocês mais querem da vida de vocês? Se vocês pudessem realizar um desejo, o que vocês escolheriam? Coloca no chat aí, vamos ver o que vai vir. Vou até abrir o meu chat. Então, se você tivesse um desejo, esse desejo fosse realizado, o que é que você desejaria na sua vida? Essa pergunta é muito difícil. E refletir um pouco mesmo, né? Trabalhar com o que amo fazer, muito bem. E mais? Um desejo. Imagina que você é o Aladdin. Pareceu o Will Smith azul para vocês. Vocês viram? Esse de criança, não, o mais recente. Eu tenho uma filha de 7 anos. Sei todos aqui os desenhos da Disney. Estar rodeado de pessoas que eu amo. Muita gente falar um montão de idiomas e viajar o mundo. Muita gente já escolhe aqui de cara ser feliz. O que eu mais desejo na minha vida é ser feliz. Outras pessoas vão colocando essas possibilidades. Falar um montão de idiomas e viajar o mundo. Patrícia, falar um montão de idiomas e viajar o mundo faria você se sentir como? Feliz. Larissa, estar rodeado das pessoas que você ama faria você se sentir como? Ana Caroline, paz de espírito traria o que para você? E aí o David Hume afirmava que você talvez pudesse fazer uma série de perguntas num degrau, mas que invariavelmente você chegaria na resposta final, que o que as pessoas estão realmente buscando por trás de todos os seus desejos, seja de fama, de felicidade, de amor, de amizade, é sentir-se feliz. Pamela, viajar o mundo, conhecendo pessoas, fazendo coisas boas para mim e para os outros. Pamela, como é que você se sentiria ao fazer isso tudo? Então, eram esses questionamentos que o David Hume vinha fazendo, e ele vinha percebendo como a maioria das pessoas, de fato, busca a felicidade. Thomas Jefferson, um dos pais da liberdade, né, dos Estados Unidos, 1776, os Estados Unidos estavam bebendo das águas do iluminismo da Revolução Francesa, e aí está lá na capa da Constituição norte-americana que o homem é dotado por alguns direitos divinos inalienáveis, quer dizer, ele não pode abrir mão, não pode vender para ninguém esses direitos. Esses direitos são muito importantes, que é o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Isso é muito interessante, porque em 1776 coloca essa responsabilidade. O homem, então, como senhor do seu destino, não só pode, como deve, porque tem o direito de buscar a sua felicidade. E é muito interessante porque, não é porque está na capa da Constituição dos Estados Unidos, mas é porque representa um pensamento de uma época em que realmente existe esse shift histórico, né, no antropocentrismo. Então, o homem, então, pode, tem o direito de. E aí, nos anos 2000, Martin Seligman, talvez você já tenha ouvido falar dele, presidente da Associação Norte-Americana de Psicologia, é ele quem lança os psicólogos para compreensão, para o estudo, para a pesquisa do que ele chamou do lado positivo da vida humana. E aí, então, psicologia positiva. Não foi ele quem cunhou o termo, a primeira pessoa que falou em uma psicologia mais positiva foi Maslow, lá em 1954. Maslow, o mesmo cara da pirâmide, o mesmo cara da psicologia transpessoal, então, um grande cara. Ele e outros representantes da linha humanista já vinham falando sobre felicidade, o próprio Edward Diener, que a gente já comentou, e a linha humanista dá um grande suporte para a psicologia positiva, que só ganha o corpo que ganha por conta dos avanços tecnológicos da nossa época. Não fosse a neurociência ter mapeado todo o nosso cérebro, saber exatamente o que está acontecendo aqui dentro, quando estamos felizes, tristes, com raiva, nervosos, etc., a psicologia positiva não conseguiria promover os seus estudos e comprovar empiricamente como faz.
não fossem os avanços da ciência das emoções, a psicologia positiva não teria tantas possibilidades de fazer ciência. Por isso que a gente precisa honrar muito esse trabalho da linha humanista, que dá esse suporte. Então, Seligman dos anos 2000, Cricket e a equipe da biologia que mapeiam todo o nosso DNA genético, falam da dupla hélice, decodificam tudo, é 1994, é super recente. O que isso tem a ver com felicidade? Nossa felicidade também é biológica. Então, são processos neuroquímicos percebidos pelo biofísico. Tem um componente subjetivo interno, mas tem toda uma coisa biológica acontecendo aqui no meu corpo também. Então, a compreensão da biologia é muito importante para a felicidade. O conceito de neurociência é de 1998, ele é super recente. Antes disso, antes da neurociência, o conceito da neurociência, desculpa, o conceito da neuroplasticidade é de 1998. Neuroplasticidade, esse conceito bem aceito de que nosso cérebro é plástico, de que ele se molda ao longo de toda a nossa vida na forma com a qual o utilizamos. Antes disso, a educação para adultos era muito restrita, porque não se acreditava que o cérebro continuava se desenvolvendo depois de uma certa idade. A gente está falando de ciências super recentes, coisa muito nova, coisa que está sendo estudada nesse momento. Então, dentro dos aspectos científicos, é uma coisa realmente assim muito efervescente no momento que a gente vive. Isso é bastante interessante. Tem mais uma figura aqui importante nesse contexto. Vocês estão vendo a minha tela ainda? Então, né? Aí. Que é o professor Tal Ben-Shahar, eu comentei, o professor da aula mais concorrida de Harvard, porque é ele que em 2008, 2009, então começa com a sua aula de psicologia positiva, mas ele abre para o campus. Para quem tivesse interesse. Antes disso, a psicologia positiva era só para psicólogos. Era uma linha estritamente acadêmica. E é ele que sentiu que esse campo de estudo poderia chegar a mais pessoas e começa a popularizar, inclusive, o linguajar acadêmico, para que se torne compreensível, para que torne possível que a gente esteja aqui reunido, falando um pouquinho mais sobre isso. Talvez muitos de nós, não psicólogos, eu inclusive. Então, a psicologia positiva tem um papel importante, a neurociência tem um papel muito importante, a ciência das emoções tem um papel muito importante, para que a gente possa compor isso que hoje se chama de ciência da felicidade. Eu vou trazer um conceito aqui, antes de abrir para vocês. É um conceito da professora Sonia Lyubomirsky. Ela é uma pesquisadora da Universidade da Califórnia. Esse conceito é bacana porque é o conceito mais aceito de felicidade dentro da psicologia positiva. Então, hoje, esse conceito é chamado do conceito científico de felicidade, que é a experiência de alegria, contentamento ou bem-estar positivo, combinado com a sensação de que a vida é boa, significativa e vale a pena. Se a gente parar para observar esse conceito, ele tem dois componentes. Ele tem um componente que fala de alegria e contentamento de um lado, e ele tem um outro componente que vai falar de vida significativa e que vale a pena do outro. Muitas vezes, nós estamos vivendo momentos prazerosos, momentos leves, momentos alegres, mas de alguma forma existe um vazio que nos acompanha em alguns momentos. Porque, apesar de alegre, esse momento está desconectado do que me dá significado e sentido na vida. Outras vezes, nós estamos firmes, mergulhados no nosso propósito, sentindo que a vida é significativa, ela vale a pena, e isso às vezes se torna muito denso, e a gente acaba perdendo um pouco da leveza da alegria. Então, o bacana desse conceito é que ele conecta essas duas esferas. Existe na felicidade um componente de alegria, de contentamento, de bem-estar, e existe também um componente que vai buscar significado, sentido, para que a vida realmente vale a pena. Então, a gente junta essas duas esferas. E é óbvio que aí a gente não consegue viver 100% do tempo nesse estado. E a ciência começa a falar um pouco sobre as ilusões ou as infantilizações, inclusive, da felicidade. Ideias nossas que estão no nosso subconsciente, que estão no nosso inconsciente, que são imaturas do que é uma vida feliz. Acreditar, por exemplo, que a vida vai se dar de grandes aventuras extraordinárias em cima de outras grandes aventuras extraordinárias todos os dias da nossa vida, quando na verdade a gente sabe que a vida ela é cotidiana.
A gente, todos os dias, faz meio que as mesmas coisas. Aliás, agora na pandemia, a gente faz basicamente as mesmas coisas, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Esse era um exemplo hipotético antes. Hoje é uma realidade. Essa continua sendo a vida. E o que a ciência nos fala é que se eu não conseguir encontrar significado nessas pequenas coisas que eu realizo todos os dias, eu não vou conseguir encontrar significado nas grandes coisas que as quais a gente busca uma determinada expectativa de sensação. Então a gente começa a alinhar um pouco de uma compreensão mais madura de como se dá a felicidade e a gente começa a pensar um pouco também em quais são as nossas expectativas para que seja uma vida feliz. Antes da gente entrar um pouquinho na fórmula da professora Sônia Lyubomirsky, eu vou fazer mais uma pausa e eu queria só que nesse momento você refletisse um pouco. A gente fez um grande panorama geral aqui, falando um pouco de como é que a felicidade se dá no mundo, alguns dos aspectos e benefícios da felicidade, um pouquinho dos conceitos, e eu queria que você pegasse agora 3 minutinhos, 8h29, a Lidinha vai soltar uma música dessa playlist incrível que ela tem aí, e você vai pegar o papel e caneta, se você é arcaico como eu, senão você pode pegar o seu celular, também está valendo, e eu quero que você tente rascunhar o seu conceito de felicidade. O que é felicidade para você, com um cuidado, um único cuidado, que é, já que a gente está aqui, né, elaborando um pouco mais sobre a ciência da felicidade, uma das grandes armadilhas que a gente cai, porque é difícil conceituar a felicidade, já vou adiantar para vocês já tinham percebido, mas conceituar a felicidade não é fácil mesmo. É o trabalho de uma vida. Eu não espero que em 3 minutos vocês venham com uma gloriosa resposta, mas eu espero que vocês comecem a movimentar um pouco da energia em torno dessa resposta, que ela permaneça ligada ao longo de algum tempo, porque, como é difícil conceituar, a gente acha uma saída fácil. É a seguinte: felicidade é um almoço de domingo com a família reunida. Gente, isso é um momento feliz. Isso não é felicidade em si. Porque se eu digo e começo a confundir a felicidade com um momento prazeroso, eu posso começar a entender, então, que se eu estiver preocupado com uma conta para pagar no domingo desse almoço de família, eu briguei com meu irmão, felicidade não existe mais. Se a felicidade é o almoço de domingo com a família e eu não estou feliz nesse momento, pô, então não existe felicidade. Ou então existem momentos felizes e infelizes, e a gente entra num viés muito filosófico da questão. O prazer é efêmero, ele vem de fora, ele é passageiro. A felicidade eu espero que não seja. Então, no seu conceito, você pode colocar um exemplo. Você pode colocar um exemplo de um momento feliz. Mas vai mais fundo do que isso. Eu sei que para alguns é uma tortura tentar colocar um sentimento no papel. E é mesmo, porque a gente está tentando mentalmente expressar, organizado por linguagem, uma coisa que a gente está sentindo. Eu acho que por mais interessante que seja a definição de felicidade, eu vou trazer mais algumas, e algumas são muito bacanas, mas elas nunca estão completas o suficiente, porque eu acho que nunca vai ser possível que a linguagem abarque tudo aquilo que a gente está sentindo. Quem sabe algum dia a gente tem uma tecnologia que expresse um pouco melhor do que a linguagem, do que o mental. Rosângela, felicidade para mim é aceitar e acolher todas as possibilidades que se apresentam, sejam positivas ou negativas, entender que tudo é um aprendizado. Bruna, um caminho de autorrealização. O que mais, gente? Para mim, felicidade é ter dias... Yasmin, para mim a felicidade é ter mais dias bons que ruins, apreciando e sendo grato por ambos. Muito bom. O modelo do Martin Seligman fala bem sobre isso, emoções positivas, emoções negativas, gratidão, fala sobre realização. Felicidade, Luciana, felicidade é estar em paz comigo mesma.
independente do que aconteça externamente. Bem, um estado interno de espírito, de paz. Sentir a minha vitalidade forte, a Duda está dizendo, fazendo a diferença na vida das pessoas. Muito bem. Boas definições. Gostei. Alguns elementos interessantes que a gente vai abordar aqui ao longo do dia também. Eu venho me esforçando no meu conceito há alguns anos. Desde que eu comecei com essa história de organizar o congresso, as pessoas me perguntam: e aí, Gustavo, o que é felicidade para você? E se pegar as minhas entrevistas do primeiro ano até hoje, vão ver, nossa, não acho nem que é a mesma pessoa que está falando. Eu acho que está tudo bem, somos seres em constante evolução. E eu gosto de manter algumas coisas escritas. Então, quando eu vou tendo alguns insights, eu vou jogando num documentozinho do Word. E às vezes, com um pouco mais de tempo, eu abro ele, reflito, monto alguma coisa, tiro uma, ponho outra. Sempre que vocês trouxerem alguma coisa de momento, então, por exemplo, né, a Duda falou aqui, fazendo a diferença na vida das pessoas. Duda, como é que você se sente quando você faz a diferença na vida das pessoas? O que isso te traz? Tenta nomear um pouco mais, porque daí a gente vai caminhando. A gente pega o conceito e a gente vai caminhando sobre ele. É tipo descascando uma cebola, assim. Gustavo, meu xará. Felicidade é, dentro da sua percepção e consciência de existência, sentir que suas ações se encaixam, colaborando na direção que você acha convergente ou correto e justo. Muito bom. Aristóteles falava também o bom, o belo e o justo, tentando suas limitações nessa convergência, porém mesmo assim sentir que se faz o máximo possível. Larissa, felicidade é ter relacionamentos de qualidade. Realmente, relacionamentos são um aspecto muito importante dentro da felicidade, estar alinhado com a minha essência. É uma coisa, inclusive, moral, né? Pensar, agir e falar de maneira correta, fazendo a diferença na vida das pessoas. Muito bem. Larissa, como você se sente quando você impacta positivamente a vida das pessoas? Patrícia, felicidade é a certeza de estar nesse mundo por um propósito. Sentir que desenvolvo meu potencial, aproximando-me cada dia da minha essência. Uma jornada mesmo interna, né? Autoconhecimento presente, a busca pela essência, a busca por quem eu sou, no fundo. Rô, sentir-se ocupando o seu lugar no mundo. Muito legal isso, né? A gente está no lugar certo, a gente sente que a gente devia estar naquele lugar que a gente está, não fisicamente falando, muitas vezes, né? Mas que você se encaixa, que você se expressa, que você tem a possibilidade de expressar os seus talentos, suas virtudes, sendo pleno e fiel à sua essência. Muito bom. Felicidade é viver a minha verdade, diz a Ieda. Sentir-me inteira nas minhas ações. Muito legal. O Roberto Crema esteve aqui no congresso no passado e ele fala muito sobre esse conceito da inteireza. A gente deve buscar a inteireza do nosso ser. A felicidade está lá. Não é buscar a felicidade, é buscar essa inteireza. Então, você está dizendo sentir-me inteira nas minhas ações, no meu coração, viver da forma moleca que eu sou, assim. Muito bem. A Duda está respondendo, né? Que sente satisfação, alegria, contentamento, paz de espírito. Ótimo. Lindas definições, gente. Ah, vocês estão demais já. Eu acho que podemos encerrar por aqui, tá bom? Eu não tenho mais nada, né, a dizer aqui para vocês. Obrigado, gente, pelas participações. A fórmula é de 2004, muito bem aceita ainda. As porcentagens são as porcentagens da fórmula, eu não quis alterar. A porcentagem não é o mais importante. Tá? O mais importante, eu vou trazer alguns aspectos aqui. Então, para a professora Sônia Lyubomirsky, e aqui eu sei que os engenheiros sempre se animam, né? Por uma fórmula, então F igual a mais B que vai me levar... não, na verdade é uma forma muito mais explicativa da onde vem a nossa felicidade. A professora Sônia Lyubomirsky afirmou que 50% da nossa felicidade é genética. E aí eu sei que essa é uma hora que o pessoal dá uma desistida. Às vezes fala assim, puxa, então felicidade não é para mim mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Eu sabia que eu estava no lugar errado. Que é importante dizer que esses 50%, se é que são 50% mesmo, para nós estão completamente obscuros. Não é porque o seu pai, sua mãe, seu tio, seu irmão fazem algum tratamento para algum distúrbio emocional ou mental, como depressão, estresse, ansiedade, que queira dizer alguma coisa sobre a sua genética. Não, porque como a gente viu aqui no início da nossa conversa, a gente está vivendo uma crise, uma pandemia
global, uma crise de saúde pública planetária em torno do tema da depressão. Então, para a gente saber sobre a nossa genética, a gente teria que fazer um teste bem completo, propensões, probabilidades, etc. Se sabe hoje que o meio é muito mais importante do que se acreditava que era. Então, logo que em 94 Cricket e a equipe quebraram, né, toda a cadeia da dupla hélice, decodificaram tudo, se vocês lembrarem, a coisa ficou meio quase que como um destino do qual a gente não podia escapar. Então, se o pai tem dor na lombar, o tio tem dor na lombar, o irmão mais velho tem dor na lombar, ixi, você está fadado a viver com uma dor na lombar também. Dor de cabeça, pé chato, né? Tudo isso estava destinado já para você. Hoje, a ciência sabe que o meio é muito mais importante do que se imaginava. Mesmo que você tenha casos de diabetes na sua família dos dois lados, por exemplo, se essa doença vai ou não acometer você, tem muito a ver com o seu estilo de vida, a sua alimentação, os exercícios físicos. Então, mesmo as doenças de fundo genético, elas estão muito mais caracterizadas pela nossa responsabilidade em desenvolvê-las ou não. Além disso, hoje, a recentíssima epigenética vem estudando como é que os nossos genes se alteram ao longo da vida. Então, o material genético que você herdou dos seus pais pode não ser o mesmo que você vai passar para os seus filhos. Você tem essa possibilidade de melhorar o seu DNA ao longo da vida. Esse é um campo de estudo chamado epigenética. Ainda há muito a se descobrir nesse campo. O que se sabe é isso, os genes se alteram. Que grandes traumas podem nos alterar geneticamente e que hábitos construídos ao longo de uma vida também. Então, parte da nossa felicidade é genética. A gente não sabe o quanto, mas a gente sabe que a gente pode interferir nela. Todos vocês conhecem alguma pessoa que seja naturalmente mais feliz do que outra. Ou pessoas que sejam naturalmente mais otimistas do que outros. Talvez algumas estejam, inclusive, aqui nessa sala. Né? Algumas pessoas que vocês conhecem. Eu conheço uma, o nome dela começa com Li e termina com Jia. Mas a ciência sabe também que existem pessoas que que têm menos naturalidade para a felicidade ou que são mais pessimistas do que outros. E não importa qual seja o seu caso, o que a ciência comprova, e a gente vai estudar um pouquinho aqui de como é que todos nós podemos alterar, podemos afetar a nossa linha média de felicidade, tanto para mais quanto para menos, a partir das nossas escolhas, das nossas opções diárias. 10% da nossa felicidade são as chamadas condições externas. O que são condições externas? País em que você nasceu, cidade que você mora, se você está separado ou não, se você já encontrou aquela pessoa especial na sua vida, depois se você já se livrou do traste que você arranjou, se você já realizou o sonho de quitar o seu apartamento, de comprar um carro, a cor do seu cabelo, 2 quilos a mais ou a menos na balança, tudo isso são condições externas. Tudo isso é, no máximo, 10% da nossa felicidade. E o ponto interessante aqui é que muito da nossa esperança em sermos mais felizes está colocado nesses 10%. O professor Sean Anker, no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, essa é uma indicação de livro bacana para quem não leu ainda. Um livro simples, fácil. O Sean Anker é um cara acadêmico, mas escreve de um jeito divertido. Ele traz uma compilação de estudos científicos no livro, para tudo que é lado. O Sean Anker foi aluno do Tal Ben-Shahar, não no sentido de aluno, mas foi o professor assistente das aulas dele durante muito tempo. Do Tal Ben-Shahar, o livro Seja Mais Feliz. Um livro incrível também. O Tal Ben-Shahar, ele diz que não, mas para mim aquilo lá é espiritualidade pura que está escrito naquele livro lá. Acho incrível. E aí, para quem gostou do lance da epigenética, tem um livro do Bruce Lipton. Qual que é o nome do livro dele mesmo? Alguém? Lidinha, me salve.
Já vou pegar aqui, só um pouquinho, já manda aqui. Fugiu o nome. Por que eu estou citando esse livro do Bruce Lipton? Biologia da Crença. O livro Biologia da Crença fala sobre o impacto do meio na nossa genética, mas ele é um livro para não biólogos. Pode ler tranquilo que você vai entender ele. Biologia de todas, olha, física para mim era tipo grego. A biologia era um horror, era muito ruim biologia. E eu entendi o livro, então fica tranquilo que dá para seguir por ele. O que o Shawn Achor nos diz no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz? Que a gente está preso nessa fórmula a qual se construiu a nossa sociedade. A gente acredita que obtendo sucesso nós vamos ser mais felizes. E aí nós trabalhamos arduamente para obter sucesso, acreditando que ele será a causa da nossa felicidade. E muitas vezes dedicando todo o nosso foco, esforço, tempo, energia na construção do sucesso profissional. Não tem nada de errado com isso. O sucesso profissional com a realização em algo que traga sentido na sua vida são componentes importantíssimos da nossa felicidade. Inclusive o sucesso material pode nos levar a viver mais momentos prazerosos na nossa vida. São importantes jantares com amigos queridos, viagens de férias. Ciência mostra, inclusive, que as pessoas quando saem de um grau de necessidade e chegam num grau de conforto, ganho de bem-estar é muito grande. Do conforto para o luxo já é um ganho menor. E que a partir de um determinado ponto chamado do suficiente, mais materialmente, não representa mais bem-estar. E as pessoas vão se perdendo um pouco nessa busca profissional do sucesso, esperando que a felicidade chegue em algum momento, mas é como aquela corrida do ratinho do laboratório, né? que o hamster, que ele fica na rodinha, ele corre, quando ele desce da roda ele ainda está lá no mesmo lugar. Porque o que a ciência vem comprovando de fato é que são as pessoas mais felizes que obtêm mais sucesso em todas as áreas da sua vida. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Shawn Achor chegou numa conclusão super interessante sobre os vendedores. Vocês acham que vendedores mais felizes vendem mais ou não? Vendem mais, sim? Não. Bota no chat aí. Quanto mais? 10% mais, 20% mais, 30% mais? Quanto mais? Então, pensa no seguinte exemplo. Tenho certeza que você já viveu algo desse tipo. Você precisa comprar um presente de aniversário para um amigo seu, para uma amiga sua. E você, quando podia, né, você ia até o shopping, naquela loja, você sabe que seu amigo e sua amiga gostam. Você sabia que você ia comprar para ele. Você tinha em mente já. E você chega lá, você é tão mal atendido por um vendedor que está tão mal-humorado, que não está afim de te atender, que você desiste da compra. Já aconteceu com vocês? Sim ou não? Bota no chat aí. Outra situação. Você não tem nada em mente para comprar. Você está simplesmente dando uma volta, você está esperando alguém, você entra numa loja, está dando uma olhada, de repente você é atendido por uma pessoa que está tão engajada com o produto, está tão animada com o que ela está fazendo, que você atende com tanta simpatia, tão bem, que você compra algo. E aí você chega em casa, olha para aquilo e fala, gente, que eu comprei isso aqui mesmo? O que eu vou fazer com esse negócio? O que eu estava pensando? Já viver uma situação desse tipo? Isso mostra, né, uma história bem simples, que relata como que vendedores mais felizes de fato vendem mais. E numa pesquisa do Shawn Achor realizada com a Jessica Price e a Jones, constatou-se que vende 56% mais. Claro que técnica de venda é importante, mas se você trabalha com venda, se você tem uma empresa que trabalha com vendedores, se você investir no seu bem-estar, se você investir no bem-estar do seu colaborador, o resultado financeiro virá naturalmente. De novo, não é por isso que a gente está falando de felicidade, mas é um efeito colateral positivo. Você vai lembrar com certeza na sua vida de um chefe positivo que você teve, de um professor positivo, que era uma pessoa inspiradora, era uma pessoa que buscava o melhor de você. Você realizava coisas que você não acreditava que você era capaz.
por aquela pessoa, porque aquela pessoa te inspirava de fato. E com certeza esse chefe inspirador, esse professor positivo, constrói uma classe, constrói uma equipe mais positiva. Como que ela é mais positiva? Porque ele trabalha na harmonia do relacionamento. E as pessoas se sentem emocionalmente seguras e se expressam emocionalmente. Quando a gente se expressa emocionalmente, a gente deixa que a energia da emoção flua por nós, ela não fica retida. E aí, naturalmente, a equipe é mais criativa, porque você pode dar ideias, você sabe que você não vai ser ridicularizado. A equipe, naturalmente, é mais resiliente, quer dizer, quando vem uma adversidade, tem mais força para enfrentar. É uma equipe mais motivada. É lógico que vai colher melhores resultados, porque está buscando e encontrando o melhor das pessoas. Eu digo sempre que a felicidade é como se fosse um superpoder. Porque a felicidade ela tem o poder de despertar o que existe de melhor em nós. Isso que existe de melhor em mim consegue se relacionar e buscar o melhor do outro. E aí eu consigo colher o melhor que a vida tem a oferecer. Pensa naqueles dias que você acordou animado. Acordou bem, tranquilo, saiu de casa, animado, o que estava acontecendo. E ainda acontece alguma coisa no trânsito, uma fechada, uma buzinada, mas você está se sentindo tão bem que aquilo não te afeta. Você vai para o trabalho e está cheio de problema. Mas você está tão confiante que você vai rebatendo um problema para cada lado, resolvendo tudo que tem para resolver. Pelo contrário, outros dias que a gente não acorda se sentindo muito bem, a gente acorda um pouco cansado, a gente acorda um pouco irritado, pega o carro, o ônibus atrasa, leva uma fechada no trânsito, alguém buzina, já pronto. Já é você o cara que está buzinando, xingando o cara do lado. Aí você chega no trabalho, qualquer probleminha já desestabiliza de novo. Veja, não é a situação, não é o trabalho, não é o atraso do ônibus. É a forma como você se sente frente a isso que está acontecendo. É o quão seguro, o quão centrado emocionalmente você está quando você está navegando por essas dificuldades. E aí, é lógico que a pandemia é uma dificuldade maior e mais forte, grande, que afeta em escala global todas as pessoas. Assim como outras inúmeras dificuldades que a gente vive nas nossas vidas todos os dias. Qual é o meu estado interno para enfrentar isso que está acontecendo? Porque aí a gente chega nos 40% das chamadas atividades intencionais. Escolhas, opções que eu faço diariamente em prol de uma vida mais feliz. É a forma como eu, de fato, posso construir o meu bem-estar e a minha felicidade. A ciência vem, inclusive, já nos trazendo as ações possíveis. O que é que eu posso fazer, então, para desenvolver a felicidade como um hábito? Se a gente vai concordar com a frase do professor Richard Davidson, de que a felicidade é uma habilidade, ela pode ser aprendida, ela pode ser praticada, ela pode ser cultivada, como a gente pode fazer isso, então? E aí, a gente tem alguns insights interessantes. Vocês mesmos, nas definições de felicidade, vocês já trouxeram vários desses insights. O professor Tal Ben-Shahar definiu a felicidade como uma combinação de 5 componentes: o bem-estar espiritual, o bem-estar físico, relacional, emocional e intelectual. É a relação entre esses 5 componentes que conformam o conceito de uma vida feliz. Por que é bacana esse conceito? Porque, como a gente estava falando, a felicidade é uma coisa super abstrata, né? É difícil conceituar, é difícil pensar o caminho para chegar lá. E se eu penso numa vida longa e feliz, a vida longa está muito distante de mim. Se eu pretendo uma vida longa e feliz, tudo bem não estar feliz hoje. Posso ser feliz amanhã. Porque a vida é longa mesmo. Quando a gente quebra isso em pequenos aspectos e a gente fala que a felicidade é uma combinação de bem-estar físico, ou pelo meu bem-estar físico, eu sei o que eu posso fazer agora, inclusive, para melhorar. Pelo meu bem-estar relacional, eu sei o que eu posso fazer nesse momento para obter mais dele. Emocional e assim sucessivamente. Não quero entrar em todos esses aspectos aqui, porque tem um curso enorme, né, de muitas horas do Tal Ben-Shahar que ele vai falando sobre isso, mas só para, né, trazer um ou outro elemento aqui.
O bem-estar intelectual não tem nada a ver com inteligência, com quão inteligente você é. Não é um teste de QI. O bem-estar intelectual é como você usa a sua mente para obter mais felicidade. Na apreciação das artes, por exemplo, uma boa música, apreciando uma boa companhia. Eu estou usando o meu mental em prol de uma vida mais feliz. O bem-estar espiritual, eu acho incrível, né? Ciência falando sobre bem-estar espiritual é uma coisa que eu acho fantástica. É revolucionário isso aqui. Bem-estar espiritual pode ter a ver com a crença em Deus ou não. Pode ter a ver com religião ou não. Mas o bem-estar espiritual, na definição do Tal Ben-Shahar, está ligado àquilo que me dá sentido, significado, aquilo que me preenche. É o olhar científico para o que vai além do meu umbigo. Se você algum dia na sua vida já fez algum tipo de trabalho voluntário, você sabe o que é o bem-estar espiritual. Sabe aquela sensação no final do dia do trabalho voluntário? Você pode estar extenuado, você pode ter passado o dia convivendo com pessoas em extrema pobreza, dificuldade, leitos de hospital, enfim, as grandes mazelas humanas. E ainda assim, você chega no fim do dia, talvez triste, talvez chorando, mas preenchido por algo. Porque aquele dia fez sentido na sua vida, aquele dia tem um significado. Você extrapolou a fronteira de você mesmo e conseguiu entregar algo de você para o outro. E por menor que fosse, você fez o dia do outro talvez mais feliz. É um pouco de um senso de utilidade que o ser humano precisa ter, em se sentir útil. Ao mesmo tempo que é bom, é perigoso. Porque aí a gente quer transformar cada minuto e segundo no nosso dia em mais uma tarefa produtiva. Porque eu preciso me sentir útil. E a gente vai caindo em outras das armadilhas e mitos e crenças da produtividade, por exemplo, do não tenho o suficiente, do não sou bom o suficiente. A gente não vai entrar porque não vai dar tempo, mas o bem-estar relacional, os nossos relacionamentos, o bem-estar físico, o bem-estar emocional, eu vou abordar com um pouquinho mais de calma alguns deles, mas o que eu quero que vocês percebam é que nas definições de felicidade que vocês trouxeram, vocês colocaram alguns desses aspectos do bem-estar, que são alguns componentes da felicidade. O professor Martin Seligman tem também o seu modelo, é o modelo do PERMA, hoje atualizado para PERMA-V, que fala, né, o P de emoções positivas, positive emotions, o E de engajamento, engagement, o R de relacionamentos, relationships, o M de meaning, significado, o A de accomplishment, realização, e o V que surgiu depois de vitalidade. Se não tiver vitalidade e energia, eu não consigo realizar nada disso. Os dois modelos são muito parecidos. Porque o que o Tal Ben-Shahar fala em espiritualidade, o professor Martin Seligman está falando em significado, meaning. É onde se encaixa a teoria do flow, inclusive, do professor Mihaly. Fala de emoções positivas e fala que uma vida feliz se constitui, sim, de mais emoções positivas do que negativas. Fala de realização. E aí é importante, de fato, que a gente se realize fazendo o que a gente faz. Mas você não precisa ter um grande emprego numa super multinacional para se sentir realizado. Muito pelo contrário. Como a gente falou sobre emprego e trabalho, né? Às vezes, ter um emprego, que é o que te pagam para fazer, te dá a possibilidade de realizar o seu trabalho. Não é remunerado, por exemplo. Mas você está consciente disso tudo. E aí, de novo, né, eu estou trazendo mais esse modelo que nem está aqui na apresentação, porque muito do que vocês trouxeram nos conceitos de felicidade de vocês está bem dentro desses dois modelos aqui. O que é bastante interessante, porque esses dois modelos, de fato, nos indicam caminhos da felicidade. O bem-estar físico é o primeiro deles, é o chão base. E é a minha pergunta para vocês, como é que você está cuidando do seu bem-estar físico nesse momento de pandemia? O tripé, exercício físico, sono e alimentação.
E é onde a gente começa. A gente não consegue falar de graus mais elevados de bem-estar se não estiver cuidando bem do físico. E aí a gente tem insights super importantes da neurociência. Eu não estou aqui, obviamente, para falar com vocês sobre alimentação saudável. Todo mundo está cansado de ouvir sobre alimentação saudável, mas hoje o que a neurociência sabe, olha, presta atenção que é a neurociência. A neurociência descobriu que o nosso intestino tem 500 milhões de neurônios. Alguns deles são tão especializados que a ciência não sabe exatamente qual é o seu papel e a sua função. Os mesmos neurônios que a gente tem na cabeça. É esse tipo de célula especializada que a gente tem no intestino que se comunica com o cérebro. Isso é muito novo. Muito do nosso bem-estar é produzido na nossa digestão. Muito, mais do que se imaginava. À noite, um hormônio produzido chamado melatonina. A gente produz durante a noite toda, durante o nosso sono, mas tem alguns picos de produção da melatonina. Um deles, bem importante, entre meia-noite e 2 da manhã. Ou seja, se eu vou deitar às 11h30, depois de ter contato com luzes muito claras, no smartphone, na televisão, no computador, no tablet, por mais que você durma em 5 minutos, 11h35 está dormindo já, se esse é o seu caso, se você tem essa sorte, mesmo assim alguns circuitos neurais ainda ficam ligados. E aí você está dormindo, mas você não está produzindo a melatonina que você poderia estar produzindo naquele momento. E aí o que acontece é que por mais que durma 7, 8 horas, acorda se sentindo cansado. Porque é a melatonina que tem a função reparadora do sono. Então, as nossas vozes estavam certas. É preciso dormir bem, se alimentar bem, fazer exercício físico, e esse não é mais apenas um conselho de vó, esse hoje é um conselho muito científico. Com um físico equilibrado, a gente pode começar a falar de mental e de emocional. E aí a primeira lição da ciência das emoções é a gente aceitar todos os altos e baixos como parte natural da vida. Todas as emoções. Tristeza é natural, o medo é natural. E à medida que eu lido com essas emoções, eu posso navegar por elas. Porque a gente cresce, primeiro que a gente cresce sem nenhuma educação emocional formal. Atualmente, é parte dos objetivos das diretrizes curriculares do MEC, então as escolas estão começando a implementar materiais, inclusive, falando das aptidões socioemocionais, engatinhando mais um passo muito importante, a gente não teve isso. E mais do que isso, né, o nosso contexto cultural e social é meio que assim, você não pode ficar com raiva do seu irmãozinho, que isso é muito feio. Quem não ouviu isso da mãe e do pai em algum momento? Você não pode sentir inveja do seu coleguinha, isso não é bonito. E a gente vai crescendo com essa ideia de que tem emoções que eu posso e devo sentir, e tem emoções que eu não posso e que eu não devo sentir, porque são erradas, porque são feias. E à medida que a gente sente, porque fazem parte da vida humana, a raiva faz parte das cores desse arco-íris que é o nosso ser. Nossa, ficou bonito isso, hein? Até eu gostei. A gente vai perdendo as nuances do que é a humanidade. E todo mundo sabe que quanto mais você reprime, mais o sentimento vem com força. E a gente não sabe o que fazer com ele, porque a gente acha que não devia estar sentindo aquilo. Mas a raiva é uma energia muito poderosa. Quando a gente não desconta em quem não merece, quando a gente canaliza para aquilo que a gente quer realizar, é um poder muito forte. E aí a gente dá vazão a ela. Se eu não lido com medo, ele vira pânico. E no pânico eu começo a reagir inconscientemente, irracionalmente. E a gente vê o que aconteceu no começo da pandemia. As pessoas vão para o mercado fazer estoque de papel higiênico para uma gripe que é respiratória. Vocês não pararam para pensar assim, gente, tem alguma coisa errada com isso? Porque o impulso do medo é egocêntrico. Eu vou lá comprar também, porque eu também preciso, vou proteger minha família. Agora, como você respira, dá lugar ao medo, percebe o que você está sentindo, percebe como ele se manifesta. A ansiedade é uma manifestação do medo. Que eu sei, começa na minha barriga. E quando ela está ali, quer dizer que ela já subiu.
eu preciso parar um pouco para respirar. Senão ela continua subindo e ela vem para a respiração. E aí a respiração vai ficando curta, vai ficando ofegante, e aí a mente gira. Aí você não consegue fazer mais nada, é uma confusão mental enorme. Esse é o processo para mim. Como é que eu sei desse processo? Porque eu observei ele acontecendo muitas vezes. Quando eu estou bem focado, bem presente, eu começo a sentir já na planta do pé, antes de chegar no estômago. Quando ela chega na barriga, ela já subiu um tanto. Na ciência das emoções, as emoções são neutras. Todas elas. Quem classifica como positiva ou negativa é a nossa mente. É ela que acha bom ou ruim sentir o que ela está sentindo, mas a emoção como neutra tem o seu papel de importância na nossa vida. Que é, inclusive, nos tirar do lugar onde a gente está. Isso fica muito claro num desenho infantil, entre aspas, chamado Divertidamente. Fala bem da importância do papel de cada uma das emoções na nossa vida. Aquelas 5 emoções que estão lá são as 5 emoções básicas. Por que básicas? Porque uma pesquisa global, neurocientistas, antropólogos e linguistas foram ao redor do planeta Terra pesquisando nos idiomas e nos países se existe uma palavra para medo. Primeira coisa, tem vocabulário? Aí nessa tribo no interior da Ásia, medo, leva o linguista, tem uma palavra? Tem. Fala com o antropólogo, quais são os comportamentos? O que você está sentindo quando você sente medo? E aí você começa a perceber que o medo é uma emoção humana. A humanidade sente medo. Se você é humano, você sente medo. Se você é humano, você sente alegria. Se você é humano, você sente raiva. Você sente nojo. São as emoções básicas que estão expressas lá no desenho. Incrível, não é? Gustavo, É uma coisa que nos conecta com a humanidade. Paty, diga para mim. posso incluir algumas perguntinhas aqui? Pode. Tá, porque justamente quando veio essa definição aqui do tal Ben-Shahar, a Marta perguntou sobre o lado econômico, né? A combinação de bem-estar espiritual, físico, relacional, emocional e intelectual, e ela está questionando sobre o econômico. Se ele entraria também de alguma forma aí nesse efeito aí sobre a felicidade, sobre o bem-estar, né? Primeiro, Marta, excelente sua pergunta. Porque, como a gente viu, os fatores externos têm um impacto na nossa felicidade. E é importante que a gente não confunda um pouco aquela questão da fórmula, né? Que a gente está falando de 10% do quanto os fatores externos interferem na nossa felicidade, mas, por outro lado, a gente está vendo que relacionamentos, a gente está vendo que realizações, a gente está vendo que significados são componentes importantes da felicidade. E o bem-estar material não está dentro da definição e do modelo do professor Tal Ben-Shahar, nem do professor Martin Seligman, diretamente. Mas dentro daqueles aspectos, se a gente fosse entrar detalhadamente em cada um deles, a gente acharia aspectos do bem-estar material. Mas eu trouxe para esse slide para te mostrar que a conclusão da ciência é que a riqueza em si não contribui diretamente para a felicidade. Mas a falta dela contribui diretamente para a infelicidade. É bastante interessante, que explica, né, logicamente, quando a pessoa consegue passar de uma condição de necessidade para uma condição de conforto, existe um ganho de bem-estar. Mas é claro que a gente vê a depressão em todas as classes sociais. Todas elas. Então, não é simplesmente o dinheiro não tem a ver com felicidade. Tem, claro que tem a ver. Não tanto quanto a gente imaginava que sim. Que é a nossa busca desenfreada, acreditando que mais dinheiro, mais fama, mais poder, mais vão nos trazer felicidade. Não vão, é o oposto. Mas a falta e a dificuldade em relação a essas questões materiais contribuem muito fortemente para a nossa infelicidade. E aí eu gosto muito dessa construção que diz que a experiência subjetiva não é a cereja do bolo da vida, quando a gente tem uma boa saúde, um bom emprego e uma gorda conta bancária. Na verdade, a experiência subjetiva não é uma das dimensões da vida, ela é a vida em si, porque é como experimentamos a vida. As condições materiais são secundárias.
porque elas só nos afetam indiretamente através da experiência. Saúde, dinheiro, todo o resto podem afetar as nossas vidas para melhor. Podem. Mas se eu não aprender a controlar a minha atenção, se eu não puder ser grato por tudo isso, se eu não perceber, e é uma questão de percepção, se eu não tiver a percepção dos benefícios materiais que eu tenho, essa é uma vantagem inútil. Não serve para nada. A felicidade, ela é uma percepção. Você vê pessoas que têm tudo isso, não percebem e são infelizes. E você vê pessoas que não têm nada disso e que são felizes mesmo assim. A espiritualidade vai dizer que as condições externas é 0% da nossa felicidade. 100% da felicidade é interna. Já vi Prem Baba falando sobre isso, já vi Monja Coen falando sobre isso. Mas Prem Baba, e as pessoas em zona de guerra, e as pessoas que perderam tudo, Monja Coen, está dentro de você. O externo é apenas um reflexo do interno. E no fundo, externo e interno são absolutamente a mesma coisa. Essa é uma visão espiritual. Não me peçam para explicar. Estou longe de conseguir, talvez, compreender o que é isso, mas se você buscar em linhas espirituais, não é só uma, você vai encontrar mais gente falando sobre isso. Paty, temos mais perguntas? Gustavo, o pessoal aqui estava discutindo um assunto super interessante que o André levantou, que é sobre se a gente já tinha ouvido falar que quem ajuda as pessoas, na verdade, quer ser ajudado. Então, surgiu aqui, rolou até uma conversa aqui com da Yasmin, da Ieda, né? O pessoal contribuiu aí com esse assunto que o André levantou. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa... Eu não saberia te dizer exatamente assim nessa questão do quem ajuda está querendo ser ajudado, enfim, acho que a gente começa a mergulhar em aspectos de personalidade e psicológicos, de anseios talvez muito profundos, que não é o caso, né? Muito densos nessa questão. A gente teria que talvez olhar para casos concretos para dizer sobre isso, mas aí a gente vai estar falando inclusive sobre questões bem filosóficas, né? Se o altruísmo existe ou não, se eu consigo ajudar o outro sem esperar nada em troca, ou se mesmo sem esperar nada em troca, o bem-estar que eu sinto ao ajudar o outro já não é suficiente para a gente dizer que não existe altruísmo. Mas aí a gente vai entrando por uma vereda filosófica, e eu gosto dessa frase do Dalai Lama, que fala que quanto mais nos importamos com a felicidade dos outros, maior será a nossa própria sensação de bem-estar. Quantas vezes a gente não está totalmente pilhado, né? Pensando só nas nossas necessidades e se perdendo do que faz, de fato, sentido na vida, do que é essencial. Eu acho que a pandemia trouxe esse convite para nós, inclusive, de olhar para o que é essencial, olhar o que faz sentido. Eu conversei com muitos amigos de infância até, né, que sabem que eu organizo congresso, mas que nunca se interessaram muito pela temática, autoconhecimento não é muita praia deles, e não é nenhum juízo de julgamento, simplesmente o que é, que me ligaram, começo da pandemia até, falando assim, cara, você sabe que almoçando em casa com a minha família, tem aquela correria do dia a dia, e tô achando que isso faz sentido, pensando o que de fato faz sentido naquela vida pré-coronavírus, tão agitada do jeito que ela era. Pode ser que essa pandemia acabe logo, pode ser. E pode ser que a gente retorne um estalar de dedos para a agitação anterior. Até com saudade do trânsito, da correria, da falta de tempo. Não que a gente não esteja o tempo faltando e escasso, porque as rotinas eu sei que não estão fáceis em casa. Para quem está com filhos, cuidando das tarefas domésticas, trabalhando com home office, homeschooling, TV ligada, fazendo lanchinhos o dia inteiro. Para quem está sozinho também não é fácil, para quem está com os pais, com os irmãos. É claro que os desafios são enormes. Mas eu acho que quando a nossa consciência se abre para uma reflexão desse tipo, ela não volta mais a ser o que era antes.
Você vai ficar com essa pulga atrás da orelha agora. Em algum momento, de alguma forma, essa reflexão continua. Eu acho que a gente foi forçado, individualmente e coletivamente, a ter essas reflexões. Para mim é uma aula de autoconhecimento que, ao mesmo tempo que ela é coletiva, ela é particular, porque a gente está todo mundo vivendo uma mesma situação externa, mas ela só é a mesma externamente. Aí, para cada um, é diferente. Mesmo para quem está com você dentro da sua casa, a experiência e o aprendizado é outro. E para mim, eu não, assim, saindo um pouco da ciência da felicidade, entrando em um pouco de espiritualidade, até as minhas percepções, eu acho que esse túnel que a gente está atravessando vai nos obrigar a tomar escolhas e decisões, tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo. Eu acho que a gente tem uma boa chance de chegar do outro lado com uma consciência diferente, mais colaborativos, mais abertos ao outro. A gente tem uma chance. Mas é um caminho longo para chegar lá. E que a realidade vem nos mostrando que isso não acontece no estalar de dedos mesmo. É um processo que a gente precisa passar. Onde a gente vai ter que enfrentar ainda muita dualidade pela frente. Seja no aspecto político, seja no âmbito econômico, no âmbito das desigualdades, todas elas. A gente precisa olhar mesmo. O caminho é esse. Eu espero que a gente possa fazer as escolhas certas individualmente, que a gente possa também sustentá-las no coletivo. Eu sei que eu estou chegando no final da minha fala, então, final do meu tempo, então eu queria abrir, Paty, para mais pois é, perguntas. que eu quero aproveitar justamente esse papo da alteração do pensamento, né, da mudança de comportamento, para encaixar aqui a pergunta da Yasmin. Ela trouxe aqui um viés, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas achei super interessante. Ela perguntou, na verdade, para todo mundo se a gente saberia, né, se alguém saberia de algum estudo relacionando a felicidade com o vegetarianismo, né, ou com a modificação dessa genética da felicidade, esses 50%. Eu acho que é porque também trouxe aquela questão da alimentação, né, a influência da alimentação no... É um aspecto super interessante da tua pergunta, que eu preciso deixar bem claro de novo, né? A fórmula de 2004, ela é bem aceita. Da fórmula é pacífico na ciência. Pacífico quer dizer 90% da ciência concorda com o fato de que parte da nossa felicidade é material genético. O quanto ela de fato influencia o nosso dia a dia é objeto de debates homéricos. Os 50%, então, é uma loucura. Pessoa que briga por causa disso, que fala que não, que a biologia não diz nada disso, que a genética não é isso. Não quero entrar muito nesse campo da biologia genética, que acho que não é o ponto. Que a gente tem que ter a ciência é que parte é genética. A gente não sabe quanto, mas uma parte é. Eu acredito, por tudo que eu já li, que seja menos do que 50%. Porque, de fato, são as nossas escolhas que vão desencadear, inclusive, as nossas probabilidades genéticas de sermos mais ou menos felizes. Sobre o vegetarianismo, a gente está falando aqui de um aspecto super importante do bem-estar físico. Tem pessoas que se sentem fisicamente melhores com uma determinada forma de alimentação. E a gente pode falar, o Tal Ben-Shahar fala muito sobre isso, os aspectos dos prazeres de curto prazo, que muitas vezes vão contra a nossa saúde futura, e os prazeres de longo prazo, que muitas vezes vão contra o presente. Então, eu vou comer um hambúrguer delicioso, para quem gosta de hambúrguer, gorduroso, que não vai me fazer muito bem depois. Mas você está entendendo que eu estou me rendendo a um prazer no presente
em detrimento da minha saúde futura. Isso pode acontecer vendo Netflix, por exemplo, fazendo uma maratona de Netflix no final de semana. Prazer no momento, nenhum benefício futuro. Às vezes você está assistindo lá um seriado, um documentário, algo que até vai te agregar, enfim. Ou você está estudando por uma prova difícil, um conteúdo que não é prazeroso, não é agradável, mas você passando na prova, indo bem, você tem uma promoção, você tem um cargo num concurso público, por exemplo. Detrimento do presente, o presente não é agradável, para colher um benefício futuro. E aí tem outros quadrantes nessa escala, porque a gente pode ter atividades que no presente são prazerosas e que me tragam benefícios futuros. Para quem gosta de atividade física, por exemplo, tem prazer correndo e colhe o benefício futuro. Quando você está estudando algo interessante, você tem prazer no momento que você está estudando e colhe um benefício futuro. Para o Tal Ben-Shahar, esse é o arquétipo da felicidade. Quer se sentir feliz? Faz a lista dessas atividades. Quais são as atividades que te trazem prazer no presente e benefícios futuros? Não, sabe que não é fácil escolher muitas? E sabe que mais difícil do que escolher elas é você colocar na sua agenda fazer isso? Porque algumas você sabe. Mas você se corta da sua agenda. Dá voz para todo mundo, menos para você. Acontece. E veja, o que o Tal Ben-Shahar disse, tudo isso faz parte da esfera humana. Nós não somos máquinas de produção sempre pensando no benefício futuro. Tá tudo bem passar um tempo assistindo Netflix. Tá tudo bem comer porcaria de vez em quando. Tá tudo bem em você passar um tempo com seus amigos no telefone sem nenhum objetivo, né, específico para isso. Então, o vegetarianismo é uma questão alimentar, tem a questão do bem-estar físico. A gente pode falar em questões mais energéticas, né? Na Índia, por exemplo, tem cidades inteiras onde não se mata animal. E nem entra animal morto. E pessoas mais sensitivas dizem que existe uma questão energética muito forte nesses lugares. Pode ser. Não sei se tem algo científico falando sobre isso. Nunca vi uma pesquisa dizendo que uma determinada alimentação traz mais felicidade do que outra, mas que sim, existem alimentações que não fazem bem para o seu corpo físico. E aí você tem uma deteriorização do bem-estar físico. Tem algumas pessoas que vão dizer que é uma questão consciencial. E muito pouco se fala sobre a felicidade de outros seres que não os humanos. Muito pouco se fala sobre a felicidade. Muito pouco não, hoje até um pouco mais, né? Felicidade dos animais. Eu acho interessante, né? Você ter esses selos de carne livre de crueldade. Sei lá o que isso quer dizer, né? Lógico, né? Que você pode tratar os animais muito melhores, né? E eles vão passar por um processo de morte muito mais... Como é que se fala isso? Muito mais humanizado do que outros animais. Mas ainda assim, né, livre de crueldade, eu acho que é um exagero, é um cuidado que a gente precisa tomar. Que dirá o bem-estar das plantas, outros seres sencientes que ocupam o nosso planeta. O budismo vai falar mais sobre isso um pouco. Né? Vai falar sobre, inclusive, meditações amorosas que vão falar sobre a felicidade de todos os seres, absolutamente todos os seres. Sejam felizes. Muito boa a tua reflexão. Com o cuidado sempre que a gente tem de cair no julgamento. De achar, então, que aquilo que nós fazemos ao andar de bicicleta, ao não consumir plástico, ao cuidar do meio ambiente, nos torna, de alguma forma, melhores do que outras pessoas. Quando a gente consegue ter uma visão até mais clara, o Ken Wilber fala muito sobre os níveis de consciência, como a gente trafega por vários deles, como a gente vai incluindo, integrando, né? A palavra dele é integral,
cada um desses níveis. Que vai trazendo uma compreensão, uma compaixão mais amorosa, mais profunda. Não sei se eu consegui ser muito claro na minha resposta, mas eu quis trazer algumas nuances e alguns aspectos diferentes para a gente tentar, o que a gente fala assim, de formular sentido. Quando eu começo a olhar as coisas sobre diferentes ângulos, diferentes perspectivas, eu vou formando um sentido diferente no meu quadro. Então, um pouco do que eu tentei trazer aqui nessa resposta. Paty, como estamos? Temos um horário também, eu não quero atropelar muito vocês. Só mais um comentário aqui, né? Porque trouxe essa questão das emoções dos animais, né? E aí o André tá falando que se fala muito em felicidade com os cachorros, né? Mas eu acho que ele está querendo dizer a felicidade no sentido da interação dos humanos com os animais, porque ele fala que logo em seguida temos mais casais recém-casados com o objetivo de ter cachorro do que ter filhos. Então, eu acho que é o animal como contribuindo para a felicidade, para o bem-estar do humano, não necessariamente a emoção do cachorro. E tem mesmo, eu estava aqui em Curitiba, teve um shopping um tempo atrás que promoveu um Pet Day, e o Pet Day tinha até palestra sobre a felicidade do seu pet. Olha, eu acho interessante a discussão, eu acho importante que a gente fale sobre o bem-estar, não apenas humano, porque acho que a vida toda do planeta tem um direito igual à sua sobrevivência, talvez até a sua felicidade. Mas como você disse, eu acho que a gente acaba às vezes cruzando fronteiras, né? Em que a gente chega numa sociedade que tem um spa para cachorro, que custa uma fortuna, e ainda tem gente morrendo de fome em outros lugares. Não é nenhuma crítica, não é nenhum julgamento, simplesmente as coisas são o que elas são. A gente construiu a sociedade desse formato. E todos nós temos uma parte em tudo isso. Então, momentos de reflexão, de consciência, eu acho que são importantes o tempo todo. Para que a gente pare e se pergunte mesmo. Porque a gente achava ruim, mas não achava estranho pegar o trânsito às 6 da tarde. Você pode não gostar do trânsito, mas a gente aceitava ele. Uma cidade grande é assim mesmo. Cidade grande, de manhã cedo, na hora de buscar os filhos na escola, tem muito trânsito mesmo. O reitor da Unipaz, Roberto Crema, fala do conceito de normose. O termo não é dele, o termo é do Pierre Weil, um antropólogo francês que fundou a Unipaz na França. Normose é a patologia da normalidade. É aceitar um sistema doente. Achar que é normal. E mais do que isso, defender esse sistema. Dizer assim, o trânsito é assim mesmo, não adianta se irritar com o trânsito, que adianta. Gente, 600 quilômetros de fila em São Paulo, estavam mensurando no Google Traffic, a redução de 600 quilômetros de fila em São Paulo em um determinado horário. 600 quilômetros dá para ir de Curitiba e passar São Paulo. E a gente acha que isso é normal. E pode ser que a pandemia acabe em breve e a gente volte a achar normal. Mas eu acho que esse pouquinho de reflexão, de consciência que a gente conseguiu se abrir nesse momento não vai deixar. Essa é a minha esperança. Essa consciência não deixa a gente voltar àquele normal doente que a gente estava vivendo em muitos aspectos. E aí eu queria convidar vocês, então, para a gente encerrar fazendo uma prática. Fazer duas coisas, tá, pessoal? Primeiro, vou deixar aqui para vocês os meus contatos, para aqueles que tiverem interesse, quiserem saber mais sobre o congresso, sobre os cursos, sobre os temas. Eu estou sempre compartilhando um pouco desses insights também, em especial hoje em dia no Instagram. Então, @Gustavo_Arns. E aí, nós vamos fazer a prática já que a gente está falando sobre isso, vamos fazer a meditação da bondade amorosa. Então eu vou, pessoal, durante nossos 5 minutinhos finais aqui, fazer essa condução. Uma breve meditação guiada, uma meditação muito praticada dentro da psicologia positiva, porque ela tem essa possibilidade de escancarar para nós algumas emoções positivas. Então, o convite é para que você se sente confortavelmente, deixe a sua coluna reta, seus pés bem plantados no chão.
Se conectando com a sua respiração. Vai distensionando o seu ombro, o seu pescoço. Traz para sua mente a memória de alguém muito querido para você. Pode ser uma pessoa, pode ser um familiar, pode ser o seu pet. Alguém cuja simples imagem te faça sorrir. Perceba o sentimento que vai brotando em você à medida que você traz essa pessoa para sua mente. Traga a sua atenção para o seu coração e deixe que esse sentimento bom por essa pessoa vá criando raízes no seu ser. Coloque mais foco e energia nessas emoções positivas que brotam naturalmente de você, dessa pessoa. E deixando que essas emoções emanem do seu corpo, você vai agora desejar mentalmente algumas coisas para essa pessoa querida. As frases originais da meditação são: que você se sinta seguro, que você se sinta saudável, que você esteja feliz, que você esteja em paz. À medida que você faz esses desejos para essa pessoa, perceba que você deseja de todo o coração, você deseja de todo o seu ser, você deseja com todas as células do seu corpo. Você sente as emoções positivas, então você pode repetir mais uma vez, mentalmente, depois de mim. Que você se sinta saudável, que você se sinta segura, que você se sinta amada, que você se sinta feliz. Você pode variar um pouco os desejos, mas perceba e sinta que ele não é um desejo unicamente mental. Sua mente pode querer muitas vezes acelerar um pouco esse processo. E aí você se conecta mais uma vez com a sua respiração. Com os batimentos cardíacos do seu coração. E você vai deixando essas emoções positivas criando raízes. No segundo e último estágio, você pode agora deixar que a sua mente vague entre conhecidos, amigos, familiares, grupos. Pode trazer grupos de pessoas à sua mente. E você pode perceber que algumas pessoas simplesmente vão aparecer lá. Pessoas que às vezes você nem conhece tão bem, porteiro do seu prédio, motorista de ônibus. Mas
com quem você tem algum convívio. Talvez alguém com quem você tenha alguma dificuldade de convivência. Tá tudo bem. Continue nutrindo esses sentimentos positivos e a gente vai emanar para todas essas pessoas dizendo que você se sinta seguro, que você se sinta saudável, que você se sinta amado, que você se sinta feliz. Perceba que à medida que você deseja, as emoções tomam conta do seu ser, tomam conta do seu ser. Mais uma vez que você se sinta seguro, que você se sinta saudável, que você se sinta amado, que você se sinta feliz. Vamos fazer 3 respirações juntos, inspirando, solta. Mais uma vez, inspira e solta. Uma última vez, inspira. Solta. E aí, devagarinho, você vai abrir os seus olhos, tocando, movendo seu corpo, voltando aqui para o momento presente. Eu agradeço profundamente a presença de cada um de vocês, o convite da Lídia, o apoio da Patrícia, da Rô, uma alegria, um prazer enorme estar aqui com vocês. Essa prática você pode fazer buscando as pessoas com quem você tem dificuldade de convivência, e ela naturalmente vai desfazendo alguns nós energéticos relacionais. E você pode também deixar fluir para toda e qualquer pessoa do mundo. Muitas práticas budistas vão nessa linha, como a gente comentou aqui, né? Todos os seres, absolutamente todos os seres, sejam felizes. Obrigado, gente. Obrigado, Lidinha. Uma super boa noite para todos vocês. Obrigado pelo carinho, pela participação, pela presença.